Olá, meus capirotinhos, minhas capirotinhas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Vamos falar um pouquinho agora sobre força elétrica, também conhecida como lei de Coulomb. De antemão, eu já vou adiantando que, conceitualmente falando, é fácil de entender essa lei de Coulomb ou a força elétrica, como a gente diz, né? Matematicamente, eu não garanto, meu velho. Matematicamente, a coisa já é um pouquinho mais embaixo, porque né, o aluno tem um pouco mais de dificuldade para resolver equações de matemática, enfim, ou interpretar alguma coisa, mas não é tão complicado assim. Vem comigo que você vai aprender legal como é que resolve, como é que você faz, como é que você aplica essa formulazinha da lei de Coulomb nas questões, tudo bem? Então, sem muita enrolação, né, vamos direto ao ponto, vamos direto ao conceito da matéria de hoje, da aula de hoje. Né? Então, quando a gente fala de força elétrica, a gente está falando de partículas, né? E nós já aprendemos que os objetos podem ser eletrizados, né? Então, quando o objeto ele tem carga sobrando, dizemos então que ele tem aí uma carga, uma energia estática, né? E como é que ele se transforma em um objeto eletrizado, também já aprendemos, né? Os processos de eletrização. E agora a gente vai então brincar com essa interação entre partículas, né? Quando eu pego um próton e um elétron, ou uma partícula carregada positivamente ou negativamente, e coloco uma próxima da outra, como é que essa brincadeira acontece? O que é que acontece? O que é que surge ali entre elas, né? Então, basicamente, é simples de entender essa relação, né? Então, quando, por exemplo, a gente pega aqui uma partícula positiva e uma partícula negativa, vai surgir ali entre elas, né, o que nós denominamos de força elétrica, né? E aí, no caso, é uma força de atração. Aí você fala, professor, aquele negócio lá de, os opostos se atraem? Sim, né? Então, aqui é bem simplesinho de você relembrar ou entender, porque todo mundo já fala isso normalmente, né, no dia a dia, né? Mas então, basicamente, uma partícula positiva perto de uma negativa, vai existir ali uma força de interação entre elas, chamada, né, de força elétrica, e essa força, no caso, é atrativa. Da mesma forma, se eu tiver uma partícula positiva e outra positiva, aí não, né? Aí elas vão se repelir, vão se afastar eletricamente, então vai surgir uma força de repulsão entre elas. Assim como também uma partícula negativa e outra negativa, também vai existir ali uma força de repulsão entre elas, né? Então, basicamente, a força elétrica ela surge na presença de cargas elétricas, né, de partículas que estão carregadas, e essa atração ou repulsão vai depender de cada caso, né, e vai depender da situação que as partículas ali estão uma próxima da outra, né? Então, só tem que lembrar, na verdade, essa regra, né, que a força elétrica ela é atrativa quando cargas opostas e repulsiva quando as cargas são iguais. Então, é simples assim, meu velho. Aqui não tem muito lega-lega, não, que é muito simples de entender isso. Agora, olhando para a formulazinha para calcular essa força elétrica, também é fácil, né? Não vai pensar que é difícil, não, mas também é fácil. É só praticar um pouquinho que você vai ver que não é esse bicho de cabeça, não. Para calcular a força elétrica, a gente usa essa formulazinha aqui, formulazinha, força de expressão, né? Fórmula grande, que é F é K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Aqui, no caso, o F é força elétrica, né? É dada em newtons, né? Toda força em física é dada em newtons. Temos aqui a constante eletrostática, que depende do meio aonde essa carga está. Normalmente, né, na maioria das vezes, a gente vai ver que é no vácuo, ou seja, no vácuo essa constante vale 9/10 a nona, mas geralmente o problema informa. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a unidade da constante eletrostática, que é Newton por metro quadrado, Coulomb quadrado, ou seja, ok, respeita o SI, Sistema Internacional de Unidades e tal, mas tem equações, quer dizer, tem problemas aonde ele coloca essa constante em milímetro quadrado, né? E aí, quando o aluno vai resolver o problema, de tanto ele resolver e lembrar que as unidades têm que ser em metro, o cara já. O que está em centímetro, o cara coloca para metro. Aí errou o problema, né? Porque a constante está em milímetro. Então, toma cuidado quando ler o enunciado para ver se as unidades, primeiro, estão no SI. Se está no SI, Sistema Internacional de Unidades, ok, né? E aí tem que transformar conforme o problema pede. Carga elétrica a gente já aprendeu que é dada em Coulomb, né? Czão, e a distância em metro, né? Ou seja, respeitando aqui a unidade, o Sistema Internacional de Unidades, ok? Não sei se você reparou, mas aqui na fórmula a gente tem duas barrinhas entre as cargas para indicar que é módulo. Isso quer dizer o quê? Que se a carga for negativa, valor negativo, ao jogar aqui na expressão, a gente tem que colocar valor positivo porque não existe força negativa, né? Então, a carga elétrica a gente coloca aqui sempre em valor positivo, né, valor absoluto, e a resposta que a gente vai obter vai ser um valor positivo para a força elétrica no caso. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que vocês sempre esquecem, é em relação aqui às unidades, né? Então, quando a gente fala de carga elétrica ou distância, tomar cuidado que é mili
né, é 10 a menos 3, micro é 10 a menos 6 e nano é 10 a menos 9. Aqui, na verdade, são múltiplos, né? São, são relaçõezinhas que a gente tem que lembrar quando um problema fala, uma carga está em 4 microcoulomb. Então, 4 microcoulomb é 4 10 a menos 6. Um objeto tem 5 milicoulomb. Então, 5 mili é 5 10 a menos 3 e assim por diante, né? Lembrando que a carga é sempre em coulomb, e qualquer outra unidade não serve, a gente tem que passar para coulomb então. Uma outra coisa que eu quero chamar atenção em relação à distância, né? A gente tem que lembrar que um metro tem 100 centímetros, né? E normalmente as partículas estão aí distante uma das outras, né? Ou da outra, geralmente em centímetros. Então aí a gente vai ter que colocar essas partículas, no caso, para metro, né? Então um metro tem 100 centímetros, né? E um metro tem 1000 milímetros, né? Então centímetro é 10 a menos 2 e centímetro, que no caso vai ser 10 a menos 3. Resumidamente é isso. Vamos fazer algumas questões para a gente praticar bastante esse conceito. Vamos lá? Vamos então resolver a primeira questão? A primeira questão é da VUNESP, ela fala o seguinte: identifique a alternativa que apresenta o que as forças dadas pela lei da gravitação universal de Newton e pela lei de Coulomb têm em comum. Né? Então, lei da gravitação universal, né, de Newton, e a lei de Coulomb. A lei de Coulomb acabamos de ver, né? Então você deve estar aí, né, com ela bem fresquinha na cabeça. Força elétrica, né, como já vimos então, é uma constante eletrostática multiplicado pela carga 1, multiplicado pela carga 2, dividido pela distância ao quadrado, né? A lei da gravitação universal de Newton, né, vou colocar aqui Fg, né, de gravitação, aqui vamos colocar aqui de força elétrica só para diferenciar uma da outra, era uma constante universal, Gzão, né, multiplicado pela massa maior vezes a massa menor, dividido pela distância ao quadrado. Aí você já percebeu de cara o que tem em comum entre as duas, né? A alternativa A fala o seguinte: ambas as forças, no caso, né, tanto a elétrica como a gravitacional, variam com a massa das partículas que interagem. Ambas dependem da massa? Não, né? Só a gravitacional. A gravitacional depende da massa, né? Massa maior, massa menor. A elétrica não depende da massa, depende da carga elétrica, né? Então, aqui a alternativa A, a massa não tem nas duas, né? Aqui na B, ambas variam com a carga elétrica. Mesma coisa, né? Na força elétrica tem carga elétrica, na gravitacional não tem carga elétrica, tem massa. Então não são ambas não, né? É apenas em uma. Ambas variam com o meio em que as partículas interagem. Bom, primeiro que quando a gente fala de gravitação, a gente fala na verdade em corpos muito grandes, né? Então não são partículas, né? São astros, né? Então não tem nada a ver com partícula, né? Letra D. Ambas variam com o inverso do quadrado da distância entre as partículas que interagem, né? Tá na cara que sim, né? Então, como a gente pode ver, ambas as forças, elas são inversamente proporcionais à distância ao quadrado, né? Então, elas, né, dependem muito da distância entre os astros e as partículas aqui no caso, né? E ao quadrado, né? Então, a alternativa D é a alternativa correta, né? Marcaria essa. Mas vamos ver aí só para tirar a dúvida. Ambas podem ser tanto de atração como de repulsão. Não, também não. Porque lembra, força elétrica até dá. Lembra, partícula positiva e negativa se atraem, é força atrativa, mais e mais força repulsiva, ok, deu. A gravitacional não é assim não, ou seja, a gravitacional, força gravitacional no caso, ela só é atrativa, ela não é repulsiva. Né? Então aqui no caso a repulsão ela não cabe para a força gravitacional, tá ok? Então esse probleminha era só o aluno lembrar das duas formulazinhas e ir brincando aí com cada uma delas, tudo bem? Eu acho que é uma questãozinha simples para a gente começar aqui a discutir a força elétrica, tudo bem? Então vamos para a segunda. Bem, aqui na questão 2, ela fala o seguinte, né, uma questão da Univale, Minas Gerais, fala o seguinte: duas esferas metálicas pequenas, A e B, de massas iguais, suspensas por fios isolantes, conforme representado na figura, são carregadas com cargas elétricas positivas que valem, respectivamente, Q e, né, para a esfera A, e 2 Qzinhos para a esfera B. Está aqui na figura. E aí ele fala o seguinte, né, sendo o F1 a intensidade da força elétrica exercida por A sobre B e F2 a intensidade da força elétrica exercida por B em A, podemos afirmar que... Cuidado, essa questão é meio que uma pegadinha, né? Por quê? Porque quando eu falei lá no começo na teoria que a força elétrica entre partículas, né, é uma força de interação, a palavra interação significa que a força é sempre a mesma para as duas. Independente da carga elétrica que está ali, se é 3Qzinho, 4Qzinho, menos 2Qzinho, não interessa o valor da carga.
A força de interação entre duas cargas, né, a força elétrica que surge entre elas, é uma força mútua de interação. Logo, a força vai ser a mesma. Mas aí o aluno poderia pensar, poxa, mas e se eu tentasse calcular esse negócio? Né, vamos só colocar aqui, só para desencargo de consciência, vamos colocar aqui, sei lá, F, K, lembrando que é módulo de Q1, módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. O aluno poderia ficar tentado em tentar resolver isso aqui. O cara lembrou da fórmula, ele não deu K, então deixa a letra mesmo. A carga 1 aqui, no caso, ele falou que era Qzinho. A carga 2, ele falou que era 2Qzinho, né? A distância ele não me deu, então eu vou colocar D ao quadrado, né? Porque eu não sei quanto que vale isso. Aí o aluno fala, né? Então força, esse 2 aqui pode vir aqui para frente, então fica 2K. Q vezes Qzinho vai ficar, sei lá, Q quadrado, dividido pela distância ao quadrado. Aí o aluno já olha para isso, né? E vê aqui um 2 aqui na frente e acha que essa relação caberia, por exemplo, F2 é igual a 2F1, né? Já induziria ao erro, por exemplo. Né? Mas não, isso aqui que eu fiz, na verdade, é a força de A sobre B e de B sobre A. Então a força que uma interage na outra vale isso. Quanto que vale eu não sei, porque ele não falou quanto, né? Quanto vale o Qzinho, quanto que vale a distância. Mas eu sei que a força de interação entre elas é isso, né? Então aqui a força de interação é exatamente a mesma. Ele chamou de F1 e chamou de F2 só para confundir vocês, mas na verdade aqui a força, na verdade, é exatamente igual, né? Porque, repito, respeitando a lei de Newton, né? A força de interação entre partículas tem que ser a mesma, né? E a lei de Coulomb também fala isso, né? Que essa força de interação entre elas é sempre a mesma, né? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Tudo bem? Vamos fazer mais uma, então? Vamos fazer, então, que é a terceira. A Faculdade aqui de Minas Gerais fala o seguinte: a distância entre duas partículas carregadas é d e a força de interação entre elas é F. Supondo que elas sejam afastadas entre si a uma distâncias, né, iguais a 2D, 3D e 4D, sem que nada mais se altere além da distância, a alternativa é que os respectivos valores assumidos pela força de interação entre elas é qual, né? E aí aquilo que eu falei para vocês, né? Geralmente os problemas eles abordam a questão da distância entre as partículas, né? Ou seja, qual que é essa relação da força com a distância? Então, o problema inicialmente ele fala, né? Vamos aqui imaginar duas partículazinhas, né? Duas partículas carregadas, ele fala que é positivo ou negativo. Bom, aqui também não vai importar, mas vamos colocar aqui, sei lá, duas partículas positivas, né? Ele fala que existe aqui uma força elétrica de, se for positiva aqui, né? Se as duas forem positivas, então aqui a força elétrica vai ser de, aqui no caso de repulsão, né? A distância entre elas, aqui no caso, é d, né? Então quando a partícula tem a força de interação entre elas, aqui no caso repulsivo a distância é d, se eu dobrar, né? Se eu dobrar essa distância para 2d, aqui no caso, é só lembrar da formulazinha, né? Lembrando que a fórmula da força elétrica lembra? É kq sobre d quadrado, né? Aqui no caso, vamos colocar aqui só para a gente, mais uma vez, relembrar como é que a gente resolve esse negócio. Então, kq sobre d ao quadrado, né? Se a distância é d e eu coloquei para 2d, quando eu colocar aqui 2d aqui na fórmula, né? Vou até colocar aqui, essa coisa aqui, 2, quando eu coloco 2d elevado ao quadrado, ali embaixo da equação, como é que fica? Vai ficar 4d ao quadrado. Ou seja, a força aqui, ela vai o quê? Ela vai ser dividida agora por 4 vezes, né? Então aqui no caso, quando eu dobrar, né, quando eu dobrar a distância, a força ela vai cair, no caso, 4 vezes. Assim a gente pode pensar para as outras, né? Então, por exemplo, se a distância, por exemplo, triplicar, antes era d, agora 2d, agora 3d. Mesma brincadeira. Se a gente triplica a distância, lembrando que a distância na fórmula é ao quadrado, então fica 3d elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 9d quadrado, né? Tá aqui, vamos, canetinha. 9d quadrado. Portanto, a força, aqui no caso, vai cair quanto? Vai cair 9 vezes, né? E 4D é a mesma coisa, né? Então, se a distância quadruplica, né? 4D, a gente faz 4D quadrado, aqui é o quadrado, que vai dar 4 vezes 4 aqui no caso fica 16, né? D quadrado é D quadrado. Então, coloca lá. Ou seja, a força, ela vai cair quantas vezes? Ela vai cair 16 vezes, né? Então, a força, no primeiro caso, cai 4, 9 e 16. Qual a alternativa, né? Que segue essa sequência conforme a distância vai aumentando? É a alternativa D. Então, aqui é a D, né? Ou seja,
f sobre 4, f sobre 9 e f sobre 16, né? Já me empolguei aqui já, né? Então, acabei de colocar aqui, né? Então, f sobre 4, f sobre 9, f 16. Lembrando, de fato, aquela relação, quanto maior a distância entre as partículas, menor vai ser a força. E quanto que é menor? Distância ao quadrado, né? Só não esquecer disso para você não errar probleminhas que envolvem distância aí. Tudo bem? Ok, então, vamos para mais uma? Vamos lá então para a questão 4. A questão 4 fala o seguinte: inicialmente a força elétrica atuando entre dois corpos A e B, separados por uma distância d, é repulsiva e vale F. Então ele fala lá, por exemplo, que eu tenho duas partículas, né? Vamos aqui também de novo representar. Eu adoro representar essas coisas. Eu acho que facilita o entendimento. Ele fala que a força elétrica aqui no caso é repulsiva, então essas partículas podem ser positivas, as duas positivas ou as duas negativas, né? E mais uma vez aqui ele fala que a distância entre elas é d. Tudo bem? Aí ele fala, se retirarmos metade, Se retirarmos metade da carga do corpo A, qual deve ser a nova separação entre os corpos para que a força entre eles permaneça igual? Então, se eu imaginar aqui, né, que esse carinha aqui tem uma carga A, né, vamos chamar aqui de QA. Aqui no caso, aqui é QB, né, o objeto aqui no caso QB, ele fala que ele quer tirar metade da carga A, mas ele quer tirar metade da carga A mantendo a mesma força, né? Então a brincadeira vai ser, se eu tirar metade da carga A, lembrando que metade da carga A é você dividir alguma coisa por 2. E aqui a carga B ele vai manter a mesma coisa. E a pergunta é, qual é a nova distância que elas devem ficar entre elas para que essa força aqui antes, essa força aqui seja a mesma. Quando a gente altera um dos fatores, a carga, ou carga A, ou carga B, ou distância, a força ela vai mudar, né? Então, essa força aqui, ela mudaria, por exemplo, porque eu mexi no valor de uma carga, né, de uma variável, mas ele quer que essa força seja a mesma, e aí qual distância que isso, né, deve acontecer para que a gente mantenha, aqui no caso, a mesma força. Então aqui com certeza que vou colocar aqui F1, só para a gente lembrar que é a força antes, e aqui vou colocar aqui no caso F2 para indicar a situação depois. A condição do problema aqui, e aí você tem muita dificuldade em fazer isso, e aí é uma questão mais matemática, é simplesmente respeitar o que o problema fala, ou seja, o problema ele diz que F1, que a força antes, tem que ser igual à força depois, quer que a força seja a mesma. Então, aqui brincando de matemática, como é que a gente calcula a força? Colocando aqui a formulazinha, né? Força é K, aqui no caso era a carga A, no caso, né? Antes vezes a carga B, dividido pela distância, que eu também não sei, mas enfim, era uma distância D ali, D ao quadrado, né? Igual, aí aqui no caso, a força 2, que nessa situação nova, o K continua o mesmo, né? O meio em que elas estão continua a mesma coisa. Então a carga A agora a gente reduziu pela metade, é isso? A carga B se manteve constante, né? A carga B aqui não mudou. E a pergunta do problema é essa distância, que eu vou chamar de x, só para diferenciar, ou seja, qual que vai ser essa distância? Lembrando que essa distância é ao quadrado, né? Essa distância aqui, distância 2, também se quiser chamar de distância 2, pode chamar, né? Mas eu vou chamar de x só para a gente encontrar essa variável aqui no caso. Então a gente vai aqui brincar, né? Só brincando aqui de matemática, a gente vai, por exemplo, fazer, como essa carga aqui, né? Essa carga A e essa carga B, a gente pode já simplesmente cortar essa carga, desculpa, esse K com esse K, essa carga B com essa carga B, porque são iguais, então a gente pode cancelar. Aqui também a gente pode cancelar esse QA com esse QA. O que que sobra, né? Vai sobrar 1 aqui na parte de cima, né, que eu cortei tudo, ficou 1, né? E aqui dividido, aqui no caso dividido pela distância ao quadrado. Aqui em cima sobrou o quê? Aqui em cima sobrou meio, né? Aqui em cima sobrou meio, isso tudo dividido por quanto? Dividido por x elevado ao quadrado. Então, numerador aqui, denominador. Aqui, multiplicando esse aqui em x, multiplicando esse por esse vezes esse, vai ficar x, então vai ficar aqui, né, x ao quadrado, igual a meio, né, meio vezes d ao quadrado. Aqui, d quadrado. Tudo bem? Ou, também, se você quiser, a gente pode escrever assim, né,
d ao quadrado dividido por 2. Eu multipliquei uma vez d, é ele mesmo, né? O 2 ficou aqui embaixo. Como a gente quer descobrir essa distância, eu não quero x quadrado, como é que eu vou eliminar esse x aqui, esse quadrado aqui do x, né? Tem que levar a raiz quadrada os dois lados, né? Então, fazendo essa continha aqui um pouquinho mais para cá, então vai ficar como, né? Vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado, né? Igual a raiz quadrada também de d quadrado dividido por 2. Né? Então, eu simplesmente levei a raiz aqui, levei a raiz aqui, para poder cortar esse 2. Né? Nós sabemos que x ao quadrado, né, a raiz disso, a gente pode cortar esse 2 com a raiz, sobra só o x, que a gente quer saber. Também sabemos que d quadrado, qual que é a raiz de d quadrado? Né? A raiz de d quadrado é d. Né? Então, aqui em cima a gente pode colocar d, porque cai fora da raiz, só que o 2 não cai fora da raiz, né? Porque não tem uma raiz exata. Então, a gente vai manter aqui, no caso aqui embaixo, a raiz de 2 também, ainda, né? Então, qual que é a distância que quando eu reduzo aqui a carga pela metade, qual que é a distância que elas têm que ficar? Essa distância vai ser d raiz de 2. Então, qual alternativa que tem essa resolução, ou seja, alternativa C. Então, a gente observa que é uma questãozinha mais matemática, que envolve aí algumas, né, habilidades aí de resolver raiz, equaçõezinhas aí, mas não é tão complicado, né? Mas também já é uma questãozinha aí média para a gente pensar em termos de resolução. Tudo bem? Vamos fazer mais uma? Vamos para mais uma? Então vamos aqui para a questão do Mackenzie, fala assim, né? Três pequenos corpos A, B e C, eletrizados com cargas elétricas idênticas, estão dispostos como mostra a figura. A intensidade da força elétrica que A exerce em B é de meio newton e a força elétrica resultante que age sobre o corpo C vale quanto? Então, esse probleminha aqui, se a gente olhar, né, perceber bem, ele fala que tem três partículas, A, B e C, né, como ele bem disse. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Aqui no caso, vou chamar aqui, sei lá, de Qzinho, vou chamar aqui também de Qzinho, porque ele não falou quanto que vale essa carga, né? Vou colocar aqui, sei lá, Qzinho. Então, e são idênticas, né? São idênticas, né? Ou são todas positivas, ou são todas negativas, né? Aqui também não vai importar, porque a força vai ser de repulsão em ambos os casos, né? Se forem todas positivas ou todas negativas, né? Então, a força de repulsão aqui em C não vai mudar, né? E aí a pergunta é a seguinte, né? Qual que é a força resultante aqui em C? Se eu desenhar aqui essa força, a gente vai perceber, deixa eu até colocar aqui do ladinho, fica mais fácil. Se eu tentar aqui desenhar, aqui em C, a gente vai ter duas forças, né, atuando sobre ela. A força de B, né, aqui vai ter uma força para lá, de repulsão, né, vamos colocar aqui, força que B está empurrando C, né, essa com essa, porque são duas positivas, então a força é para lá de repulsão, correto? E A com C, né, essa última aqui com a C, também se aqui for positivo, a força bem é para lá, para a direita, né? Então aqui também vai ter uma força de repulsão. Vamos colocar aqui, sei lá, força que A empurra C no caso. O que eu sei então é que a força resultante, no ponto C vai ser a soma dessas duas. E por que a soma dessas duas? Porque os dois vetores estão indo na mesma direção, mesmo sentido. Então, eu sei que a força resultante, então, vai ser a força, a soma, né, de B com C e a força elétrica de A com C. E aí, que informação que ele nos deu, né, para tentar resolver esse problema? Ele falou que a força que A empurra B. Aí você fala, puxa, mas não é A que empurra C, né? Ele parou aqui na B. Mas a gente pode usar essa informação, né? A força que A empurra B é meio newton, né? Então, se a gente vou até colocar aqui embaixo só para a gente discutir um pouquinho, a força que A empurra B, aqui no caso vale 0,5 newtons. Isso para uma distância de 0,40 ou 0,4 metros. Qual que é a distância de B para C? É 0,10. A distância de B para C ela é 4 vezes menor, né, do que de A para C. Se a força de A para B vale 0,50 ou 0,5, se eu diminuir a distância entre as partículas, o que acontece? Lembra? Se a distância diminui, a força aumenta, né? Então, aumenta quanto? Aí aquela mesma brincadeira que a gente fez na questão anterior. Né? Então, se a distância aumenta, a força diminui.
Se a distância diminui, a força aumenta inversamente proporcional, né? Então, aqui, ó, 0,10 é 4 vezes menor que 0,4. Se 0,10 é 4 vezes menor, se eu colocar na formulazinha lá, lembra só? Vamos colocar aqui de novo para relembrar. F é igual a K, né? Vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Se essa distância aqui, por exemplo, né, ela é 0,10, ou seja, comparado com a outra, ela é 4 vezes menor. Se ela é 4 vezes menor, a força ela vai aumentar em quantas vezes, né? 4 ao quadrado é 16. Então a força ela vai aumentar 16 vezes. Então a força que B empurra C eu já achei, né? Então aqui, ó, é só usando aqui né, a lógica, né, da distância. Então aqui a força que B empurra C, ela vai ser 16 vezes isso. 16 vezes 0,5 é 8, né? Então aqui fica 8. Então a força que B empurra C vale 8 newtons. Da mesma forma eu vou pensar aqui qual que é a força que A empurra C. A força que A empurra C, qual que é a distância de A para C? É 0,4 mais 0,10, então a distância é de 0,50. 0,50 é o quê? Né? Comparando com essa distância menor. A distância aumentou 5 vezes. Se a distância aumenta 5 vezes, a força ela vai diminuir quantas vezes? Ao quadrado, né? Lembra? Se aumenta 5 vezes, vai ficar 5 ao quadrado, que vai dar 25. Então a força vai cair 25 vezes. Então, quanto que é essa força aqui antes? Não era 0,8? Quer dizer, ou 0,8, não, desculpa, 8. Então vai ficar a distância anterior, que era 8, dividido por quanto? Por 25, né? Porque ela caiu, né, essa mesma quantidade. Então, a força resultante, então, vai ficar a soma dessas duas forças. No caso, 8 mais 8 dividido por 25 vai dar 0,32. Não é isso, se eu não me engano? Né? Só confirmando aqui, né? 8 dividido por 25, não dá para dividir, põe um zero vírgula aqui, 80. Aqui é 3 vezes isso, dá 75, sobra 5, né? Aqui põe 0, 2, 2 vezes 50, sobra 0. É isso mesmo. Então, a força resultante, né, que atua ali, vai dar 8,32. Então, percebam que a brincadeira é a mesma, né? A brincadeira, ou seja, sabendo a distância, a gente brinca com essa relação de distância. Ah, dobrou, triplicou, aumentou, diminuiu. Né? A força ela vai ser proporcional a isso. Então, a questão 5 do Mackenzie, ela pedia que você, né, pensasse em relação à distância para poder descobrir qual que é a força resultante que atua ali. Tudo bem?